Fala pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal, onde vamos dar continuidade a falar sobre as relações de trabalho e essa emergência sanitária da pandemia do Covid-19. Primeiro, eu queria convidar de novo a todos e a todas a inscrever no nosso canal e ativar as notificações aqui, o sininho, para que possam receber em primeira mão as novidades que vamos colocando aqui nessa rede social. Esse vídeo é importante porque na semana passada publicamos um vídeo falando sobre algumas medidas que os empregadores poderiam tomar para flexibilizar, de certa forma, as relações de trabalho sem atropelar a ordem pública laboral que está na nossa CLT e nas outras normas laborais que temos no nosso ordenamento jurídico. Só que ontem, dia 22 de março, foi publicada uma medida provisória 927, que modificou muitas das medidas que poderiam ser adotadas que comentamos no vídeo passado. Então, achamos por bem fazer uma atualização para que vocês possam ver como estava antes o cenário dessas medidas que podiam ser tomadas e como ficou esse cenário agora com a medida provisória 927. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente vai tratar nesse vídeo é sobre o teletrabalho. Anteriormente, no vídeo que a gente subiu na semana passada, a gente tinha demonstrado que para realizar a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, tinha que ter, primeiro, mútuo acordo entre as partes, respeitando a regra geral de que o contrato de trabalho é um contrato privado e para que possa ser modificado deve ter o consentimento das duas partes, empregador e trabalhador, nos moldes do artigo 468 da CLT, e que isso deveria ser registrado em um aditivo contratual. Com a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, agora o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio dessa alteração no contrato individual de trabalho. Além disso, a gente tinha visto também que uma das coisas que poderia ser complicado nessa urgência sanitária que a gente tem é que deveria haver o respeito do prazo de 15 dias, que não era muito viável. Agora, com a MP 927, a alteração será notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Além disso, a medida provisória vai tratar outras situações no teletrabalho. Primeiro, vai dizer que na hipótese de que o empregado não possui equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não vão ser caracterizados verba de natureza salarial ou, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata a situação anterior, o período da jornada normal de trabalho vai ser computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Além disso, a medida provisória vai dizer que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver alguma previsão em acordo individual ou coletivo. E por último, o que a gente queria comentar sobre o teletrabalho é que ficou autorizada a adoção desse regime de trabalho, teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes. Outro ponto que a gente quer tratar aqui é sobre as regras de férias individuais e férias coletivas, que se vocês lembram e viram no vídeo passado, a gente fez referência aos artigos 134 e 139 da CLT, que tratam sobre essas disposições de férias individuais e coletivas. E agora a gente quer fazer uma comparação com o que era antes e o que a medida provisória 927 instituiu. Antes era necessário comunicar ao empregado com pelo menos 30 dias de antecipação as férias, sob pena de aplicação de uma multa que estava prevista no inciso 2º do caput do artigo 634-A da CLT, por força do que determina o próprio artigo 153 da CLT. Agora, com a MP 927, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico com a indicação do período a ser gozado pelo empregado.
Antes também, pelo parágrafo 1º do artigo 134, dizia que desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, que isso aí já foi modificado pela reforma trabalhista 13.467 do ano de 2017, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Aqui, na antecipação de férias individuais, as férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar, inclusive, a antecipação de períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Sobre o tema do pagamento das férias, a gente tem que verificar também uma modificação muito importante. Porque, obviamente, tirar férias enseja o pagamento de 1/3, juntamente com a remuneração das férias, que deveria ser pago em até 2 dias antes do início do período da fruição. Com a medida provisória 927, houve uma modificação que as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional. Não está falando da remuneração inteira de férias. Está falando do pagamento do adicional de 1/3 de férias após a concessão dessas férias. E o prazo para poder pagar vai ser até a data em que é devida a gratificação natalina. Pessoal, sobre as férias coletivas, muito importante também, a gente tinha comentado o problema da urgência pela comunicação com antecedência mínima de 15 dias que tinha anteriormente no 139 da CLT. Então, antes, o empregador tinha que comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria Especial do Ministério da Economia, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias coletivas, precisando quais os estabelecimentos ou setores estão abrangidos por essa medida. Agora, com a medida provisória 927, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Além disso, anteriormente, estava ditado que as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. E agora a MP 927 diz que não se aplica o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT. Outra medida que pode ser utilizada, pessoal, é o caso do aproveitamento e da antecipação de feriados. Segundo a medida provisória 927, durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Sobre o banco de horas, é muito importante que a gente enfatize o que a medida provisória 927 está abordando. Primeiro, durante o estado de calamidade pública fica autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de um regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, que pode ser em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal para compensação no prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Isso é muito importante. A compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada de até 2 horas. E, claro, a gente sempre tem que respeitar o limite de 10 horas diárias nessa compensação. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Outro ponto que eu considero muito importante destacar na medida provisória 927 de 22 de março de 2020 é o caso da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Existem outros pontos que vocês podem verificar, até está o link aqui, que vocês podem ter acesso à medida provisória 927 e ler com maior detenção, mas eu quero destacar que durante o estado de calamidade pública, pela MP 927, ficou suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares,
exceto os exames demissionais. Mas ainda existe uma exceção para o caso de exames demissionais. A MP 927 vai dizer que o exame demissional também poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. E pessoal, um último ponto que eu queria colocar aqui, porque eu acho bastante importante, é o caso do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A medida provisória 927 deixou suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referentes a 3 competências, de março, abril e maio de 2020, que teria vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Então, aqui os empregadores podem fazer uso dessa prerrogativa independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e de qualquer adesão prévia. O recolhimento dessas competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência de atualização, multas e encargos. O pagamento dessas obrigações referente a essas competências será quitado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês a partir de julho de 2020. Agora, atenção! Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, essa suspensão que a gente comentou agora, ela ficará resolvida e o empregador ficará obrigado ao recolhimento de todas essas competências. Agora, sem incidência de multa e dos encargos, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para a sua realização. Pessoal, o mais interessante aqui que eu quero destacar é o seguinte: esse vídeo ele não tem o condão de discutir academicamente quais são os efeitos dessa medida provisória. O único que a gente queria aqui era poder deixar claro para vocês quais são as modificações que foram feitas pela MP 927 de 22 de março de 2020, principalmente fazendo quadros comparativos com como estava antes, previsto no nosso ordenamento jurídico laboral, e como ficou depois da entrada em vigor dessa medida provisória. Obviamente, dentro do âmbito da academia, dentro do âmbito das universidades e dentro do âmbito jurisprudencial, porque vamos ver certamente muitas demandas que vão discutir os efeitos e a adoção dessas medidas previstas na MP 927, vamos ter aí um arcabouço bastante amplo para poder ter essas discussões de forma saudável, obviamente, como deve ser. Vamos então encerrando esse vídeo. Eu quero novamente convidar a todos e a todas para fazer a inscrição no nosso canal, ativar aqui o sininho de notificações para que sempre que exista um conteúdo disponível na nossa rede social, vocês possam receber essa notícia em primeira mão. Qualquer dúvida, sempre recomendo que procurem um advogado de sua confiança. Certo? Ele vai ser o profissional idôneo para poder prestar toda a consultoria necessária para tomar e adotar medidas no sentido de flexibilização das relações de trabalho frente a essa pandemia do Covid-19. Então, pessoal, um grande abraço, fico à disposição de todos. Deixem seu comentário, deixem o seu like aqui também no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.